Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Como você sabe, esse aqui é o nosso canal Engenharia em Perspectiva. Esse canal é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Tá? E hoje nós temos exatamente o nosso presidente, né, presidente do nosso Sindicato do Estado de São Paulo, como entrevistado, o engenheiro Murilo Pinheiro, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o sindicato, também as grandes questões do sindicato, as grandes brigas, aí, vamos dizer assim, dos sindicatos, as grandes discussões. E também a gente quer tangenciar aí aspectos mais genéricos aí da preocupação da nossa engenharia atualidade. Tá? Eu quero aproveitar, só para vocês terem ideia, o Sindicato dos Engenheiros, estava vendo, ano que vem faz 90 anos de idade, né, que é uma instituição bastante longeva, né, mais ou menos parelha com o CREA, com várias outras instituições de engenharia, então já tem uma história bastante relevante de muitos serviços prestados para a nossa categoria. Tá? Eu queria agradecer o engenheiro Murilo Pinheiro pela fala, pela apresentação aqui do nosso sindicato também, e aproveitar também para agradecer pelo apoio do sindicato à nossa iniciativa aqui do canal Engenharia em Perspectiva. Tá? É muito importante esse tipo de apoio, exatamente, que abre portas para a gente ter feito, estava comentando com ele agora mesmo, né, durante esse período, durante quase esse ano que a gente tem desenvolvido essa atividade, conversando com várias pessoas bastante importantes no cenário da engenharia nacional, várias pessoas, por exemplo, do Instituto de Engenharia, nosso Clube de Engenharia, Academia Nacional de Engenharia, e o sindicato, de certa maneira, ajuda a gente abrindo essas portas, né? E aqui eu quero deixar meu agradecimento, não só ao engenheiro Murilo Pinheiro, que é o presidente, mas também a Rita Casaro, que tem feito toda essa interface aqui da nossa iniciativa com o nosso sindicato. Engenheiro, por favor, fique à vontade, tem vários temas para tocar. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Por favor, fique à vontade aí. Olha, Renato, é um prazer estar contigo. Muito importante aí o seu trabalho, você tem feito entrevistas bastante importantes para a engenharia, para o engenheiro, e para que todos possam ouvir. Então, é um prazer estar contigo, uma honra participar com você, mesmo aí à distância, no seu trabalho, a sua promoção da engenharia brasileira. O que eu combinei com você é que eu falaria um pouco sobre minha carreira nesse primeiro instante. Né? Eu sou engenheiro eletricista, eu trabalhei muito tempo na Companhia de Energia Elétrica, Companhia Energética de São Paulo. Né? Trabalhei muito tempo na CESP, depois fui para a CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Eu trabalhei em campo, né? Eu fui engenheiro de manutenção, engenheiro que participou de parte técnica elétrica, fui chefe de área técnica, depois gerenciei a área técnica toda, fui gerente de departamento, gerente de divisão, departamento, fui assessor da presidência, assessor da diretoria, depois assessor da presidência da CESP. Tive um tempo muito grande enquanto engenheiro eletricista nessas áreas. Eu trabalhei na CESP, na CETEP, por mais de 43 anos. Uhum. É um tempo bastante grande nessas empresas, e eu queria colocar para você que todo esse trabalho, toda essa nossa dedicação com relação à engenharia, qual foi as realizações, nós tivemos aí implantações de sistemas interligados, sistemas eletrônicos na CESP, de energia, de atendimento, na área da distribuição. Então, esse é um trabalho bastante importante para mim. E de lá para cá, eu vim para o sindicato. Estou no sindicato também há um bom tempo. Estou trabalhando aqui nesse sindicato, que é um sindicato, como você disse, vai fazer 90 anos no ano que vem.
É um sindicato que atua, negocia com todas as empresas do Estado de São Paulo, às vezes diretamente, muitas vezes através do sindicato patronal, mas nós negociamos com todas as empresas. Então, o sindicato tem uma atuação frequente, esse sindicato que nós estamos falando, de 90 anos, tem mais de 60 mil associados, nós somos mais de 400 diretores. É um sindicato que participa das questões da sociedade, apresenta propostas, discute as questões, participa de todos os conselhos que é convidado para trabalhar nessa direção. Um sindicato que não tem partido político. Então, nossa discussão tem um ganho político, mas não partidário. Então, esse é o nosso sindicato, esse é o meu trabalho. Agora, eu vou deixar você aí perguntando para que a gente possa estar também esclarecendo algumas questões. Pois não, Renato? Não, hoje, assim, dentro de toda essa questão de engenharia, até trazendo já a questão da reforma trabalhista recente, questão do sindicato, como foi envolvido nesse processo, como é que está o papel dos sindicatos e talvez fazer um pouquinho da síntese histórica, como é que ele se movimentou ao longo desse tempo, que eu me lembro já de tempos bastante relevantes, né, dentro da engenharia, mas não só da engenharia, mas eu me lembro até dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, que eram bastante famosos, sindicatos petroleiros, quer dizer, teve um período áureo dos sindicatos, né, e mais recentemente eu acho que teve aí algumas modificações aí, que talvez fosse importante, né, a gente comentar aí essa... Então, o sindicato, nós temos diversos e muitos desafios, né? Nós temos desafios muito grandes da mobilização da engenharia, do engenheiro. Por exemplo, nós tivemos aí uma reforma trabalhista que aconteceu, aí eu acho que 2017, né? Mais ou menos isso. Nós temos uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista que acabou fazendo um choque muito grande nas entidades sindicais, e em particular na nossa também, né? Porque você acaba com a contribuição sindical. Você tem aí grandes ataques da mídia contra os sindicatos. Então, o sindicato passa, um sindicato que é fundamental para o trabalhador, porque o trabalhador precisa de alguém que o represente, que os coloque, que discuta as questões com as empresas, para que ele tenha tranquilidade, porque você pode discutir no conjunto, você pega as informações todas. Nós tivemos muita dificuldade com isso. E aí, com isso, com essa reforma trabalhista, teve um impacto enorme na questão financeira das entidades, em particular dos sindicatos de engenheiros. Nós perdemos aí uma receita enorme. Isso fez com que nós tivéssemos que cada vez mais enxugar a nossa participação, mas ter uma dinâmica muito grande nossa, é a compreensão de toda a diretoria, de todos os associados. Então, você veja o seguinte, o Sindicato dos Engenheiros, mesmo depois dessa reforma, mesmo depois de tudo isso, ele se manteve forte, atuante, participativo. Por quê? Primeiro, pelo empenho de cada diretor, de cada empregado que aqui trabalha. Empenho, a participação firme de cada um deles. E vou dizer para você o seguinte, nenhum dos dirigentes desse sindicato, nem o seu presidente, tem qualquer prolabore. Não ganham nada. Todos eles são voluntários, todos nós somos voluntários, porque nós somos oriundos de alguma empresa, e lá naquela empresa a gente já recebe. Então, nenhum diretor aqui recebe nada. Isso fez com que nós conseguíssemos passar esse período muito difícil através de empenho de cada um, empenho pessoal, através do empenho do empregado, o empregado que também vestiu a camisa, se dedica totalmente a esta entidade. Então, eu tenho um prazer enorme de presidir uma entidade como essa, por conta da diretoria que nós temos e do corpo de empregados que nós temos aqui. Hoje o sindicato está muito bem.
mas está muito bem graças a esse conjunto de pessoas que nos ajuda, que faz com que cada vez mais nós tenhamos mais otimismo para tocar o sindicato. Então, o sindicato que participa de questões da sociedade, nós, através da Federação Nacional dos Engenheiros, lançamos um projeto lá atrás, Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse projeto, a gente, a cada 2 anos, prepara vários seminários e aí nós soltamos um caderno, onde nós apresentamos propostas factíveis. Começamos lá em 2006, apresentando um projeto para o, então, o presidente na época, que foi reeleito, Lula, e apresentamos as propostas desse projeto. Nós falávamos sobre energia, sobre transporte, sobre saneamento, sobre meio ambiente, sobre habitação, sobre educação e tantos outros assuntos, mas de uma forma factível, aquilo que é real. E aí o Lula gostou tanto que pediu aos ministros que viessem conversar conosco para que nós pudéssemos apresentar esse nosso projeto a cada um deles e entender de que forma que a gente poderia estar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do país. Então, foi tão importante que, a partir daí, baseado, pautado, ou com uma luz em cima desse projeto, nasceu o PAC. O PAC, então, nós temos a honra de dizer que o PAC foi pautado um pouco em cima do nosso projeto. Não estou dizendo que ele foi integralmente o nosso projeto, não. O nosso projeto deu origem também ao PAC. Isso foi para nós de muita importância. E até hoje nós estamos mantendo esse projeto. A cada 2 anos nós estamos fazendo discussões. Por exemplo, para o ano que vem, a gente apresenta um projeto para prefeitos do Brasil todo e vereadores. Daqui 4 anos, 2 anos depois, nós apresentamos para os candidatos a governadores, candidatos a presidente da República, Senado e deputados. Então, tudo isso a gente vem fazendo de uma forma bem intensa. Então, eu acho que está aí, eu sei que eu estou falando direto, né, Renato? Não sei se você quiser cortar, falar alguma coisa. Não, por favor, fica à vontade. A gente também, com esse choque que nós tivemos do impacto dessa questão da reforma trabalhista, nós tivemos uma coisa muito grave aqui. Nós tivemos que fechar uma faculdade de engenharia de inovação que nós tínhamos montado aqui no sindicato. Essa faculdade era a primeira da América. Era uma faculdade totalmente bancada pelos sindicatos engenheiros, que trazia uma engenharia de inovação que era, sem dúvida nenhuma, a maior importância da engenharia no Brasil. Os profissionais, os alunos que nós estamos formando, que estávamos formando aqui, eram, eu diria que eram pequenos gênios, que discutia a engenharia como um todo e participava o dia todo do nosso curso. E o nosso curso era um exemplo, um orgulho para todos nós. Mas, com a reforma trabalhista, nós não tínhamos mais como bancar esse curso. E aí nós tivemos indo para cá e para lá, não conseguimos um patrocínio para bancar esse curso, nós tivemos que fechá-los. E todos os alunos que estavam no penúltimo ano da faculdade acabaram, obviamente, desde o primeiro até o penúltimo ano, acabaram indo para faculdades federais, estaduais, porque eles tinham uma formação muito forte. Então, esse também era o nosso orgulho. Era uma faculdade que, inclusive, na época, foi muito elogiada pelos ministros da educação, tanto Mercadante, Haddad, que participaram efetivamente desse lançamento e muito elogiaram o nosso curso de Engenharia de Inovação, que teve nota máxima no MEC. Então, é isso. Essa nossa proposta da escola
era uma coisa fantástica. Nós tínhamos o maior número de profissionais trabalhando com essa escola que tinham, assim, um verdadeiro orgulho, prazer em trabalhar lá. Mas, infelizmente, tivemos que fechar. Talvez, em algum tempo, a gente possa retomar essa mesma linha, essa mesma direção de uma escola padrão, que serviria como exemplo para muitas outras universidades e faculdades de engenharia no Brasil. Uhum. Depois, o EasyTech, né, o nome da faculdade, né? EasyTech. Depois a gente pode retornar. Eu só queria retomar um pouquinho o tema dessa pequena crise aí que teve no sindicato. Me parece que ali ocorre uma questão, assim, uma visão da sociedade sobre os sindicatos e da própria categoria onde eu estou aqui incluído como engenheiro que trabalha nas empresas, né? E a questão da visibilidade, a imagem do sindicato que tem na sociedade, né? Mas qual o diagnóstico interno, assim, que o sindicato fez para ser, de certa forma, foi atacado, assim, né, por um sistema que a gente pode discutir exatamente do que consiste, né? Mas qual é o diagnóstico interno? Bom, por que cortaram esses recursos e por que a gente vai ter que fazer tantos movimentos para restaurar isso aí? Na verdade, o corte foi através da Câmara Federal, né? Foi feita uma reforma trabalhista sindical, aonde foi cortado aquela contribuição que era passado a todos os profissionais para ajudar, quer dizer, para o sindicato, a federação, as confederações, o próprio governo também, através do Ministério do Trabalho, recebia um percentual dessa contribuição. Essa contribuição não era integralmente do sindicato, era uma parte do sindicato, uma parte de federação, uma parte de confederação, uma parte do governo federal. Isso tudo fazia parte de um conjunto. E essa contribuição, quando ela é retirada, ela não foi só retirada, foi feito um trabalho na imprensa contra os sindicatos brasileiros. Acho que completamente exagerado. Mas, sem dúvida, eles pegaram como exemplo alguns sindicatos que eram sindicatos ruins. Então, o que você tinha que fazer era moralizar e não destruir. Então, algum sindicato, que era raro, né? Mas era um sindicato que era de família, um sindicato assim ou assado, que foi discutido, teve um exemplo de um sindicato no Rio de Janeiro e tal. Só que isso era um caso isolado, que não tinha nada a ver com a questão de sindicato que discute as questões da sociedade, que participa efetivamente das negociações das empresas, que é o nosso caso. Então, isso trouxe, sem dúvida, a imprensa, a população, aqueles que não tinham uma participação mais forte, voltada para essa área sindical, voltada para o trabalhismo, não tinham entendimento e acabaram por ser levados a entender que o sindicato não seria bom. Depois de algum tempo, percebeu-se que, sem o sindicato, a dificuldade é muito grande. O sindicato ajuda em muitas questões, em muitas questões. E, inclusive, o próprio profissional sentiu a necessidade de ter um sindicato representando ele. E a própria empresa também entende o seguinte, que se o sindicato estiver presente, é muito mais fácil da discussão chegar para ela, e muito mais fácil dela chegar a discutir, a ter uma solução melhor. Porque nós entendemos o seguinte, que a saúde de um depende da saúde do outro. A saúde do sindicato, a saúde do engenheiro depende da saúde da empresa. A saúde da empresa depende da saúde do engenheiro, sem dúvida nenhuma. Tem uma característica importante que eu, assim, como engenheiro experiente também, desde o tempo de graduação, a gente sabe que o engenheiro tem um perfil mais conservador, sob o ponto de vista político, né? Eu me lembro nos anos 80, né? Tinha greve, a engenharia era a última a aderir na greve e tal, então se tinha uma resistência. E isso é um perfil, se a gente até pegar na história, né? O engenheiro sempre tem um perfil bastante conservador, né? E isso no sindicato, assim, por ser uma instituição, né, completamente ligada aos interesses dos engenheiros, né?
Mas parece que cria aí uma questão que muitos engenheiros não vê o sindicato, vê como uma coisa, não é essa a minha, então, uma instituição progressista demais, eu sou um conservador. Você não cria aí uma dificuldade de mobilização do engenheiro, você não percebe, isso é uma coisa característica, por exemplo, vou comparar com os sindicatos professores, né, que seria quase 180 graus, assim, né? Não existe esse processo, assim, como é que vocês trabalham essa questão? Então, na verdade, Renato, eu acho que lá atrás, quando você pensava num engenheiro numa empresa, o engenheiro tinha uma coisa de preservação, que era o seguinte: ele queria defender aquele que trabalhava com ele, que estava abaixo dele, e defendia também o diretor, o gerente que estava acima dele. E muitas vezes não se defendia, porque ele tinha uma visão um pouco diferente. Até que percebeu o seguinte, que era necessário que nós discutíssemos a engenharia, que a engenharia tivesse uma discussão muito mais presente, a engenharia tivesse uma defesa muito mais forte. Isso tudo trouxe também essas dificuldades que você está colocando. Então, por exemplo, como é que o cara ia participar de uma greve ou participar de uma movimentação se ele defendia aqui e defendia lá? Até que ele entendeu que ele era parte integrante dessa discussão. Então, o engenheiro precisa cada vez mais estar envolvido nas questões da política da engenharia, da política nacional, sem falar na política partidária. A política partidária, cada um tem a sua, mas na política da engenharia, na política nacional, até porque a engenharia está presente em tudo, né, Renato? Tudo que nós temos tem engenharia. Então, se a engenharia está presente em tudo e você não participar de tudo, você está sendo omisso naquilo que você mais precisa, que a sociedade mais espera de você. Porque, na verdade, se você pensar numa mesa, tem engenharia. Se você pensar num carro, tem engenharia. Na área médica, tem engenharia. Na área até do direito, tem engenharia, porque o computador, tudo aquilo é de engenheiros. Então, tudo isso que nós temos, todo lugar que nós estamos, tem engenharia. E, na verdade, muitas vezes, o engenheiro não quer participar, não queria participar dessa discussão, dizendo até muitas discussões que era eu sou apolítico. É verdade, o ser humano, o cidadão, não pode ser apolítico nunca. Ele pode ser político não partidário, ele pode não discutir a política partidária, mas a política faz parte da nossa vida. Nós precisamos participar efetivamente das discussões. Inclusive, como eu disse, o cidadão espera que o engenheiro consiga participar politicamente das discussões, até para nortear algumas questões que são de real importância para o cidadão, para a empresa, para a sociedade, para o Estado e para o país. Então, hoje, essa discussão precisa estar mais forte. E, às vezes, na faculdade de engenharia, o professor da faculdade de engenharia, lá atrás, falava muito, incentivava muito o aluno a pensar individualmente, né? Pensar nele. E aí, quando você pensa nisso, você esquece que se você não tiver um conjunto, se você não estiver junto, você não consegue realizar. Somente no conjunto que a gente consegue dar opiniões, avançar, caminhar para um Brasil melhor. Então, eu acho que o sindicato é fundamental para nós todos engenheiros. É fundamental para que a gente possa apresentar, discutir, participar efetivamente. A engenharia presente em tudo, é necessário que a gente participe. Eu estava me lembrando, até com uma experiência de engenheiro que trabalhou em fábrica também. Eu recentemente estava lendo um livro da professora Lili Kawamura. Ela fez um trabalho sobre engenharia, poder e ideologia, década de 70, acho, mestrado dela, alguma coisa desse tipo. Ela chamou atenção interessante, mas o engenheiro tem uma posição um pouco paradoxal, né? Eu me lembro dos tempos de engenheiro iniciante que eu convivia com os operários lá, então tinha uma condição quase de um proletário, né? E aos poucos você é guindado, então, para a condição de gerente, e aí você, no outro dia, você vai dormir, você amanhece abraçado com o capital, né? Então, ela, nesse sentido, ela citava esse paradoxo do engenheiro, a dificuldade dele se identificar
uma questão... aí a minha ideia, né, do sindicato, ou então eu estou ao lado do dono da empresa, né? Então, acho que é um aspecto que é interessante, que talvez seja interessante. Mas eu estou pensando, aí você está falando dos sindicatos, né, e já entrando numa moda que está agora de empreendedores, né, que me parece que é exatamente na posição contrária, né? O empreendedor é aquele cara, o freelancer, que vai, é o empreendedor, que vai arriscar o capital, tal. E eu tenho ido agora semana estava na URGS, né? Quer dizer, o cara estava me explicando que já tem uma disciplina em todos os cursos da universidade já para formar empreendedores, né? Como é que vocês leem isso aí, com toda essa... Tem um esforço midiático também em torno dessa nova onda? Na verdade, é o seguinte, o engenheiro tem lá profissional liberal, né? Você tem que discutir um profissional liberal, um profissional que pode montar a sua empresa, que pode participar efetivamente. Isso, na verdade, necessariamente, ele pode participar como empregado e pode participar como um profissional liberal que tem a sua própria empresa, que participa efetivamente. Agora, a discussão da engenharia que é fundamental. Então, nós temos que entender o seguinte, nós defendemos aqui o profissional engenheiro, que é empregado, e o engenheiro que é empreendedor, que ele tem lá a sua empresa, que ele faz o seu trabalho como profissional liberal. Isso, o entendimento é bem importante, só que os dois precisam de um sindicato para defendê-los. Os dois precisam de um sindicato para discutir questões do desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, nós aqui no sindicato fazemos cursos, damos cursos de aperfeiçoamento, cursos técnicos, cursos de gestão, cursos que possam trazer o profissional para a realidade, possam com ele desenvolver tecnicamente aquele profissional. Então, tudo isso é feito, e muitas vezes nós também fazemos isso com as empresas. Nós temos cursos aqui que a gente desenvolve para a empresa, para o profissional participar. Então, o profissional liberal, eu acho que é fundamental também, mas que ele tenha a participação efetiva dentro de um sindicato. Que ele entenda que o sindicato é parte integrante para que ele desenvolva e cresça. Entendi. Hoje, assim, a questão do sindicato, quais são as grandes questões assim, que vocês estão discutindo, que estão no foco aí das atenções aí? Olha, nós estamos discutindo muitas questões, né? Então, por exemplo, nós estamos falando sobre, por exemplo, no dia 28, eu não sei se nós vamos ter dia 28 já, agora, de setembro, essa matéria sai antes ou não, Renato, desculpa até falar ao vivo, mas agora, 28 de novembro, nós teremos um seminário de semicondutores. Nós vamos falar sobre os chips, nós vamos falar sobre semicondutores, que é um assunto assim muito importante para o mundo. Então, hoje, nós não temos aqui uma indústria de semicondutores. Nós tivemos aqui dificuldades esse ano e o ano passado de falta de chips para a área automotiva, para eletrodomésticos, para eletrônica. Então, nós estamos lançando aqui um seminário para falar sobre semicondutores, para que a gente possa estimular empresas a crescerem nessa área, a que montem uma empresa de semicondutores. Nós não estamos querendo, com isso, discutir, por exemplo, com aquelas empresas chinesas, por exemplo, que detêm um conhecimento. Nós estamos querendo pegar uma parte que é possível para o Brasil, para que se desenvolva chips, para que a gente desenvolva chip exatamente para aquele tipo de indústria, para aquele tipo de equipamentos. Então, esse nosso seminário de semicondutores é uma coisa bem importante, bem atual, e que nós vamos discutir, vai estar participando desde o BNDES até a universidade, a academia toda, como também as indústrias, como também profissionais
que têm interesse nessa discussão. Acho que será muito importante. Então, o sindicato vem desenvolvendo e discutindo questões como essa, projetos, trabalhos nessa direção, e a gente vem com isso estimulando que a indústria cresça, que a reindustrialização volte através de tecnologia, de espaço, de que traga o Brasil cada vez mais nessa competição mundial. Uhum. Não, eu me lembro que eu aprendi, né, cresci escutando assim, sindicato muito vinculado a mobilizações, campanhas salariais, né? E eu, recentemente, assim, como engenheiro que está no mercado, a gente percebeu que o salário do engenheiro deu uma estagnada bastante uniforme, assim, quer dizer, anos e anos, eu acho que deu se colocou um patamar, principalmente da parte técnica, né? Não estou falando daquelas pessoas que vão içando a parte administrativa, né? Mas isso foi bastante conforme. E, ao mesmo tempo, quer dizer, nos últimos anos surgiu muita questão de contratação como pessoa jurídica, né? Eu mesmo fui contratado por outras empresas, tenho minha empresa, mas também fui contratado por outras empresas, pessoa jurídica. E mais recentemente, o pessoal, até para uma questão da dificuldade financeira, tem contratado analistas exatamente para fugir da legislação do salário mínimo. Quer dizer, existe uma questão aí, e mais do que isso, né, eu tenho percebido em empresas grandes, colegas meus, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas empresas grandes, que contratam por projetos, né? Trabalha 3 meses aqui, 4 meses lá, então, inclusive empresas de terceirização de mão de obra. Muita gente chama de uberização da engenharia, né? Colocaram até um termo nisso aí. Se não ocorre assim uma precarização da profissão, assim, no entender do sindicato, assim, de que existe além da desindustrialização, que evidentemente essas coisas estão conectadas, a gente sabe, né? Mas além disso não existe uma deterioração, precarização da profissão, assim. Na verdade, Renato, eu acho que não. Eu acho que o que acontece é o seguinte: as empresas têm feito essa questão do analista, têm feito essas outras questões para querer burlar a lei, né? Porque a lei do salário mínimo profissional está aí vigente e o profissional não pode ser contratado com menos do salário mínimo profissional. O que acontece é que se esse analista, se esse engenheiro que foi contratado como analista, procurar o sindicato, nós fazemos a defesa dele. Nós vamos para cima. Porque a empresa entende e sabe que a importância de um engenheiro numa empresa é muito grande. Então, quando ela diz o seguinte, eu quero contratar um engenheiro, quer dizer, uma pessoa, um profissional com formação em engenharia, e ele diz que vai ser para um cargo de analista, a partir do momento que ele pediu que a formação seja de engenheiro, mesmo que o cargo seja de analista, ele vai ter que pagar como engenheiro. Uhum. Ele vai ter que colocar engenheiro ou analista. Uhum. Porque isso faz parte da lei. Isso nós temos que discutir. E a gente vem discutindo isso muito claramente. Obviamente, o que acontece quando você tem uma crise, como a gente passou aí, uma crise depois de pandemia, assim por diante, aonde nós estamos precisando trabalhar, as empresas estão segurando. Então, depois de uma crise, sempre vem essa questão de você diminuir o profissional para poder engatar um profissional, contratar um profissional numa empresa com valores inferiores àquele que é devido. Mas isso, ele precisa procurar o seu sindicato, procurar os sindicatos engenheiros, porque nós vamos lá discutir essa questão. Eu não estou dizendo que nós vamos para terminar, para fazer com que a empresa não contrate, mas porque a empresa valorize, represente aquele profissional de uma forma séria, que contrate um profissional de uma forma muito importante. Quando você pensar, por exemplo, você pega uma profissão, uma outra profissão que já tem a carreira de Estado, por isso que nós estamos brigando pela carreira de Estado, do engenheiro, que já tem a carreira de Estado, o cara não discute. Ele contrata um profissional com aquele valor e vê a importância. Por exemplo, a cada engenheiro que trabalha numa empresa, 25 outras, em média, outras profissões são contratadas.
25 outros profissionais trabalham junto com o engenheiro. Isso é a importância da engenharia. Então, isso tudo precisa ser reconhecido, precisa ser discutido. Por isso que eu disse que o profissional sai, o aluno sai da faculdade, ele tem que entender que é o conjunto que faz a diferença, que são o sindicato, que é o sindicato que pode representá-lo e mostrar da importância de tudo isso. Porque muitas vezes ele deixa, que ele quer pensar numa carreira solo, que eu acho que é importante, ele quer crescer, sem dúvida nenhuma, mas se ele não tiver um sindicato como de engenheiros o defendendo e o valorizando, ele terá muita dificuldade com essa que você falou, contratação abaixo, contratação de analistas, e quando você pensar o seguinte, ele está precisando aquela empresa precisa de um engenheiro, de um profissional que possa, de fato, representá-lo e possa, de fato, ajudar a empresa a crescer. Então, é bem importante para a empresa. Sim. Eu tenho conversado com algumas pessoas bem mais velhas, né? E eles têm comentado um pouco saudosos da importância da engenharia como instituição na sociedade, que já foi bem mais presente politicamente, né? E outro dia eu conversando com um cara também, que a engenharia hoje em dia, hoje dentro da dinâmica de trabalho, de empresas mesmo, de fábricas, indústrias, né? Tem equipes multidisciplinares, onde então foram chamadas, onde existia um espaço para a gente soberano de engenheiro, hoje tem outras disciplinas que são convocadas então a participar. E nesse aspecto, então, o engenheiro está tendo que se transformar, mas ao mesmo tempo perdendo espaço nessa estrutura, né? Quer dizer, uma coisa bem dinâmica aí, por isso que está se falando tanto de soft skills, né? Como é que trabalha com gestão de pessoas e tal. Mas um dado, eu acho que é bem importante, por isso que eu comento essa questão da precarização, de certa maneira, que é uma conclusão minha aqui, mas eu tenho passado um dado aqui, talvez seja do seu conhecimento, mas as escolas de engenharia em 2017 tinham 1,5 milhão de alunos de engenharia, né? Ano passado tinha 800 mil, então praticamente caiu pela metade, né? Quer dizer, como uma profissão atrativa, evidentemente que aí tem uma concorrência das demandas, também tem uma coisa muito mais complexa. Mas vamos considerar que em 5 anos perder metade, né, da demanda de alunos. Estava falando agora aqui, como falei, na Universidade Federal, há 6 anos os caras estavam 17, 18 alunos de engenharia por vaga. O último vestibular foram 3 pessoas, então diminuiu por 5. Então, existe um movimento bastante complexo, né, que envolve várias coisas, mas, fundamentalmente, está interferindo na procura do curso de engenharia e uma mudança bastante drástica, né? Ou eu não sei se essa é a minha leitura, né, mas eu gostaria de escutá-lo aí sobre isso também. Na verdade, Renato, vamos pensar o seguinte, o curso de engenharia é um curso muito difícil. Então, o aluno que quer fazer, o cidadão que quer fazer um curso de engenharia, ele vai lembrar que o curso é difícil, é um curso que ele precisa se dedicar, é toda uma questão importante. E aí, se nós não tivermos esse incentivo, o aluno provavelmente diz o seguinte, vou procurar uma faculdade um pouco mais, estou dizendo mais fácil, mas um pouco mais tranquila para ele fazer, ao invés de fazer engenharia. Por quê? Porque ele tem que pensar, ele está o tempo todo discutindo essas questões na rapidez. O que nós precisamos fazer, o que nós fizemos através do nosso projeto Cresce Brasil também, é discutir a educação, dizendo o seguinte, nós temos que discutir a educação desde o 2º grau. Nós temos que mostrar para os alunos o que é engenharia. Porque você pensar o seguinte, quando o cara termina um curso de engenharia, ele sabe que ele pode trabalhar em qualquer área. Tanto é que o lado financeiro, os bancos procuram engenheiros. Sim. Tantas outras áreas procuram engenheiros. Porque o engenheiro formado, bem formado, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Porque a engenharia dá para ele a condição dele enxergar as questões de uma outra forma. Agora, era fundamental, como nós discutimos isso, que os cursos
melhorasse, que nós tivéssemos cursos secundários, cursos de segundo grau, um pouco mais ativos, mais fortes, para que as pessoas saíssem dali com formação boas para fazer qualquer faculdade, mas em particular a faculdade de engenharia. Então, a faculdade de engenharia, ela tem um boom, né? Às vezes o cara diz o seguinte, nós agora, a engenharia está no auge. Aí nós temos um número de profissionais que aqui vão, que trabalham muito grandes, né? O número de profissionais de alunos que vão prestar o vestibular para a engenharia. Agora, depende do momento. E o momento, quando você está numa dificuldade, é isso. O que acontece é o seguinte, nós precisamos de mais incentivo. Os alunos precisam entender da engenharia. Nós precisamos de mais espaço. Então, a engenharia é um curso que, quando você sai, é possível que você trabalhe em qualquer área. Desde você gerenciar alguma questão, como trabalhar num projeto, como estar numa discussão efetivamente técnica. Então, é isso. Eu acho que nós temos momentos que são importantes e tal. Nós já tivemos muita procura pela engenharia, e se você buscar nas faculdades que mais se procuram, que os caras que melhores ganham são os engenheiros. Eu acho, bom, uma que é um cenário complexo, assim, pelo cenário também do Brasil, que é muito oscilante, e isso coloca uma variável que a gente não tem muito controle, né? Mas eu me lembro também nos anos 90, né, que houve uma certa movimentação, onde foi liberado vários cursos de escolas particulares também, né? E isso colocou uma derrama aí de engenheiros no mercado, que talvez um dos ajustes do mercado tenha sido feito nos últimos 5 anos, né? Porque, na verdade, o mercado se contraiu e não havia demanda para aquilo lá. Mas como assim, isso eu gostaria de entender um pouquinho do sindicato, se ele tem algum grau de ingerência nesse processo de criação de escolas, controle de qualidade de escolas, ou não chega a ser assim, uma coisa muito discutida, interage muito assim, nessa problemática mais ampla, assim. A gente discute muito, mas nós não temos muito essa interferência. Eu acho que essa interferência seria mais do Conselho Regional, Conselho Federal de Engenharia. Agora, a gente discute muito essa questão. Nós temos aqui um conselho tecnológico dentro do sindicato, que nós temos a academia presente, profissionais de alta complexidade, de alto conhecimento, que a gente discute a engenharia, discute as questões, tanto é que no dia 11 de dezembro nós vamos premiar os melhores nas suas áreas que foram destaque no país. Então, no dia 11 está convidado, dia 11 aqui nós faremos, a partir das 16 horas, um grande evento aqui da engenharia. Eu só me lembro, eu estava falando outro dia com o professor José Roberto Cardoso. Isso, ele é o nosso coordenador do Conselho Tecnológico. E ele, na época do PAC, né, isso mais de 20 anos, você está comentando aí da participação importante do sindicato, e eu me lembro que ele fez, acho que um jornal, alguma coisa, ele falou, não, tudo bem, podemos fazer o PAC, mas vamos precisar de tantos engenheiros na época, alguma coisa assim, 200 mil, e nós não temos isso aí. Ou seja, novamente, um encadeamento de propostas com a viabilidade de você fazer acontecer aquilo lá, né? Então, novamente, toda uma condição do engenheiro, que aí envolve salários, envolve condição de trabalho, novamente, alinhado, então, nossas propostas, então, para a retomada da nossa do desenvolvimento, do crescimento econômico, mas também da industrialização de outras atividades, né? Então, acho que tem esses aspectos aí também. É verdade. E você sabe que agora vai sair o PAC 3, né? Está saindo o PAC 3. Então, nós teremos também, eu acho que quando sai um grande projeto desse, a engenharia é chamada e muito. A necessidade de engenheiros para atender essa demanda é muito grande. Então, mas aí tem vou entrar num outro aspecto que
Recentemente eu estava trabalhando nessa área de óleo e gás, antes vinha a Lava Jato, quer dizer, cumprimos todos os requisitos para dar uma arrancada, né? Quer dizer, a gente tinha o óleo e gás, tecnologia se desenvolvendo, criando várias empresas de engenharia, todo mundo muito feliz, quer dizer, perspectiva de recursos que vinham dessa estrutura de óleo e gás, abastecendo infraestrutura, a educação, quer dizer, tudo aquilo lá que a gente viu, né? E foi praticamente tirado da gente aí, muito, na minha opinião, muito simplesmente, muito facilmente, né? Como é que a gente se posiciona? Porque, apesar de todos os nossos planos, propostas e encadeamentos, e até a sorte de encontrar grandes reservas, ao final do dia, foi embora, né? Por uma série de circunstâncias que a gente ainda está descobrindo, mas a gente já tem boas ideias, né? Como é que a gente trabalha isso em engenheiro, assim? Como é que a gente discute isso? Você está falando das empresas que... Em geral, o sindicato também, como é que ele como é que ele se posiciona nesse cenário, né? Que tem a ver com a indústria, com o desenvolvimento, até com o próprio PAC, é isso também, né? Então, veja o seguinte, nós discutimos essa questão, inclusive da Revolução 4.0, nós discutimos das empresas, nessa questão que você disse também do Lava Jato, nós entendíamos que era possível, você devia pegar as pessoas, quem está errando tem que pagar, agora não poderia, de forma nenhuma, destruir as empresas. Empresas que, nossas, que davam, eram exemplos para o mundo, né? Discutiam, tinham projetos fora do país, projetos, execuções também fora daqui, quer dizer, empresas que tinham um know-how enorme. Aí a gente ataca uma empresa dessa, destrói, acaba tirando empregos de profissionais, onde deveria, se tivesse um culpado, que fosse buscado o culpado, não a empresa. Uhum. Isso trouxe para a gente uma dificuldade enorme também, e agora estamos começando a reconstruir toda essa discussão. Então, a discussão de reconstrução da tecnologia, da participação efetiva, da discussão de como que o país pode entrar cada vez mais no desenvolvimento global, como que ele pode atuar. Hoje, por exemplo, a engenharia brasileira não perde para nenhuma parte do mundo. Eu acho que nós temos algumas questões da engenharia aqui que nós exportamos tecnologia. A nossa discussão, por exemplo, hoje, dentro da academia, Renato, é para que o nosso profissional volte, aquele profissional que sai para fazer um curso fora, para fazer uma especialização fora, quando ele está lá, normalmente ele é convidado a ficar lá. E a gente tem essa dificuldade, essa preocupação de que esse profissional venha para cá. Por exemplo, você pensa, vamos falar na área médica, você pensa numa discussão de um assunto bem importante. Aí você diz, tem um especialista no mundo, vai atrás dele, ele está nos Estados Unidos, por exemplo, e é brasileiro. Uhum. Um médico brasileiro que Aí você pega um cientista que desenvolveu uma questão técnica da engenharia. Ele está lá e é um brasileiro que está lá, que saiu daqui para fazer uma especialização, descobriu, pesquisou e está lá, super valorizado. Uhum. O que nós tínhamos que fazer é buscar isso de volta, é trazer os nossos profissionais para cá, cada vez mais incentivar. O governo precisa, necessita, e a população, e todos nós precisamos que tenha incentivo na pesquisa aqui, que seja muito forte essa questão, que nós tenhamos condição, obviamente, de exportar tecnologia, mas desenvolver aqui no nosso país a coisa mais forte. Por exemplo, quando se discutiu aqui naquela época da pandemia, ventiladores, tal, não sei o quê, aquele ventilador necessário para o profissional não morrer. Então, nós estamos comprando aqui em valores estratosféricos. A USP desenvolveu rapidamente um projeto desse, fez aqui no Brasil, rapidamente isso, um valor, 10% do valor que estava sendo vendido, estava sendo comprado.
Então, nós temos tecnologia, nós temos profissionais de alta capacidade que precisam ser investidos aqui dentro. Nós precisamos estar incentivando cada vez mais. O Brasil precisa entender e precisa investir nos nossos profissionais, para que eles fiquem aqui, para que eles possam se aprimorar, mas voltem para cá, cada vez mais crescendo o desenvolvimento da tecnologia nacional. Uhum. Mas a sua visão, isso me interessa, é porque eu tenho acompanhado algumas pessoas que trabalham no Ministério de Ciência e Tecnologia também, o secretário executivo colocou várias propostas, né? E eu comentava com eles propostas, né? Até por conta de eu ter estudado razoavelmente ciência e tecnologia, por isso científico e tecnológico, tem várias, né? E o que a gente percebe é viabilizar politicamente, né? E aí me parece que a questão assim de instituições fortes, né? E que sejam bastante resilientes, né? Para falar uma palavra que está na moda aí, às mudanças governamentais, por exemplo. E aí eu diria assim, né, novamente, evidentemente nós estamos num país periférico, com todas as circunstâncias que a gente tem, mas eu juntaria esses dois assuntos, né, a reforma trabalhista e esse lava-jato, como, de certa maneira, uma fragilidade institucional que sucumbiu a um certo arranjo de forças, né, políticas, por que não, mas econômicas, né, e que sacudiram isso aí. O que talvez me interessa assim, saber como é que a gente constrói uma fortaleza institucional, assim, de maneira que a gente não fique tão fragilizado e que a gente vá de acordo com essas correntes que passam aqui, e daqui a pouco elas vão embora também, e aí cabe a gente reconstruir o que passou, o estrago feito, né? Que é muito grande, né? É verdade, é uma questão muito complexa, né? Porque nós temos a ver com o parlamento, tem a ver com a questão de quem faz as leis, né? Quem trabalha nessa questão, o executivo e o parlamento. Agora, eu acho que fundamental para a engenharia, para o país, é o planejamento. A hora que você tiver um planejamento aprovado, aí você tem uma linha de trabalho completamente definida. O que muitas vezes se jogou fora lá atrás, até nas próprias empresas, toda empresa tinha uma diretoria de planejamento. O planejamento é fundamental para que a gente possa fazer, para que a gente possa estar acompanhando. Se nós tivermos um planejamento bem feito, nós pode trocar o governo, mudar e tal, e você ter um planejamento técnico estabelecido. Esse seria o projeto mais correto para um país. Mas a gente conhecendo um pouco da história do Brasil, até o nosso colega aí, Pedro Celestino, que o senhor conhece também, né? Lá do Clube de Engenharia, ele fez uma bela aula de história e eu tentei explorar com ele exatamente essa questão do planejamento que o Brasil nunca teve, né? Se teve lá na época do Getúlio, alguma coisa, né? Com um acordo com... Aí eu concedi para o engenheiro Pedro Celestino que JK também foi um período de planejamento e depois, goste-se ou não, nos períodos militares, né? Fora disso, planejamento foi quase uma ficção, né? Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, assim, nível mais amplo, governamental, então, assim, parece que planejamento, evidentemente que é necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já está assumindo aí uma dificuldade da gente progredir em função da dificuldade, inclusive, de pensar nessa palavra, de se organizar nesse sentido, né? É verdade. Há um tempo atrás, todas as empresas estatais, as empresas de autarquias, todas elas tinham uma diretoria chamada Diretoria de Planejamento, aonde você acompanhava um projeto. Por exemplo, vou falar da CESP. A CESP, que eu trabalhei muito tempo, tinha uma diretoria de planejamento. Você tinha quantas usinas, de que forma, o que nós queríamos, qual era a necessidade, tudo isso era um planejamento estabelecido. Aí, quando muda o governo decide acabar com o planejamento da empresa. Inclusive, acabaram com as próprias diretorias de planejamento. Então, essa tem que ser uma política de governo. Tem que ser uma política que diz o seguinte: vamos planejar. Se a gente tivesse um planejamento bem feito, nós podíamos até extrapolar para a política.
dizer o seguinte: um prefeito que entra numa cidade, ele é eleito, ele tem que acompanhar o planejamento da cidade. Ele tem que acompanhar aquilo que tinha sido projetado, planejado. Aí ele vai falar o seguinte: não, mas eu quero mostrar a minha marca. Mostra a marca no planejamento, naquilo que você realizou dentro de um planejamento pré-estabelecido. E hoje não é assim. Entra um prefeito e fala assim: eu não gostei dessa rua, não vou dar continuidade nesse projeto, vou continuar o outro lá, que me chama mais atenção. Então, na verdade, o planejamento seria a estrutura de tudo, para que as coisas dessem certo. Uhum, uhum. E aí a gente pensar assim numa instituição, tendo essa variável planejamento como uma variável muito difícil de acontecer, né? Um sindicato, como sindicato de engenheiros, aí existe uma dificuldade de trabalhar sem esse planejamento a médio e longo prazo, não? Então, o nosso projeto Cresce Brasil tem um planejamento lá. Tá. E a gente, quando faz a nossa propostas factíveis para os governos, nós mostramos lá como é que pode ser feito e em quanto tempo. Uhum. Isso faz com que nós possamos também, em seguida, falar para o executivo: olha, esse caminho seria melhor por ali ou por aqui. Acho que seria importante que isso fosse colocado em pauta. Por exemplo, nós tivemos recentemente aí a questão do apagão aí, né? Sim. Muito tempo sem energia. Eu acho que aí também tem um planejamento extremamente importante, planejamento de enterrar os cabos, um planejamento de que quando você privatizou essas empresas, tinha que ter um projeto, um contrato, estabelecido no contrato o enterramento, a poda de árvore, a manutenção, a quantidade de equipes, de que forma que nós vamos atender. Tudo isso tem que estar previsto. Tem que estar previsto. Uhum. Não é impossível a gente dizer o seguinte: não, choveu muito, esse é um problema. Não, chover muito, chove sempre. O que nós temos que ter é como resolver isso tudo. Como resolver? Por que não foi feito poda? Por que as coisas aconteceram? E por que nós não restabelecemos com rapidez? Por que fica esperando? Não, olha, a prefeitura não pode mexer porque a árvore está perto do cabo. O cabo não... A concessionária pode mexer porque quem mexe na árvore é a prefeitura. Quer dizer, esse não é um estabelecimento de planejamento sério e necessário. Na verdade, quem mexe com a energia tem que ter tudo em volta da energia liberado. E que tem que ter um planejamento de manutenção corretiva e preventiva bem estabelecido. E se nós tivéssemos a manutenção preventiva, obviamente não aconteceria nada disso. Ou se fosse, seriam pontos isolados, muito fáceis de ser resolvidos. Uhum. Então, nós temos aí uma empresa, desculpo até a minha franqueza, uma empresa que gosta de ter resultado financeiro no final e que tinha que estar fazendo um trabalho para a sociedade e que ganha muito. Uhum. Nós tivemos essa empresa aí que demitiu mais de 30% do profissional e aumentou o seu lucro em 3 vezes. 3 vezes, né? Então, aí você diz o seguinte: nós deixamos de ter o profissional para fazer a manutenção, para tudo mais, e ainda aumenta o lucro. E nós, enquanto brasileiros, permitimos isso? É isso. E faltam mecanismos assim, né? E falta mecanismo também fazer esse tipo de cobrança, né, no nível adequado e proporcional à falha deles, né? Deixa eu explorar o último assunto aí. Como é essa relação do sindicato, o CREA, o próprio Instituto de Engenharia, o Clube de Engenharia, essas são instituições e associações, né, conectadas aos meus interesses, ao final do dia, né, que é o interesse do engenheiro, da categoria, né? Você poderia falar um pouquinho assim, sobre isso aí? Na verdade, é o seguinte: nós temos aí o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, que trata na questão estadual, o CONFER, que trata Conselho Federal, questão federal, nós temos o Instituto de Engenharia,
que é uma entidade bastante antiga, bastante séria aqui também. Temos as associações de engenheiros no estado todo e os sindicatos engenheiros, sem dúvida nenhuma, o sindicato é que representa e que defende o engenheiro e a engenharia. Os demais têm aí, cada um a sua função. Nós, lá atrás, eu vou te falar até uma coisa bastante interessante para nós. Lá atrás, nós lançamos um projeto chamado Engenharia Unida, onde nós juntávamos a academia, nós juntávamos as empresas, as entidades de classe, os conselhos regionais e os sindicatos engenheiros. Além da entidade de classe, está incluído associações e tudo mais. Isso faria com que a gente podia estar discutindo a engenharia de uma forma muito mais ampla, muito mais efetiva. Nós discutimos muito essa questão da carreira de Estado. Carreira de Estado tinha que ser uma coisa para todas essas entidades juntas estarem prontas discutindo isso, para que tenha isso. O que é carreira de Estado? Desculpa. Carreira de Estado, por exemplo, é você ter no governo estadual, municipal e federal o engenheiro como carreira de Estado, ou seja, está previsto no Estado, na prefeitura, no governo federal, a carreira de engenheiro, sim, como é previsto de advogados. Então, isso é extremamente importante para que você tenha isso classificado corretamente. Então, por exemplo, uma prefeitura tinha que ter tantos engenheiros, participar efetivamente disso, ter defendendo isso. No governo federal, idem, estadual também. Nós teríamos mais assertividade. Por exemplo, hoje nós tivemos lá, nós tivemos lá aquela questão da barragem, da queda de barragem. Sim. Lá nós temos engenheiros que discutiram isso. E qual é a discussão mais correta quando você faz isso? Quem deve punir ou quem deve falar se o engenheiro está certo ou não são os engenheiros. Sim. É o CREA, é o sindicato, e não é a justiça. A justiça tem que definir a questão jurídica, financeira e jurídica, não a questão da engenharia. A engenharia, quem defende a engenharia e quem ataca a engenharia é o próprio sindicato, o próprio CREA, que deveria estar colocando isso. Com carreira de Estado, seria muito mais fácil disso ser apurado. Hoje nós temos uma interferência que não é correta. Então, por exemplo, vamos discutir uma ponte, por exemplo. Aí vem o advogado, quer dizer, o promotor e tal. O promotor tem uma função extraordinária, importante. Só que, quando vai discutir isso, é engenheiro que tem que discutir. A opinião é da engenharia. Nós que temos que falar se está correto ou não essas questões. Sim. Então, tudo isso faz parte de uma carreira de Estado, faz parte de uma discussão mais correta, mais afirmativa. Isso, a Engenharia Unida também traria para que todos nós pensássemos de uma forma única na discussão do crescimento e desenvolvimento do país, na questão do desenvolvimento da tecnologia, na questão da engenharia como um todo. Então, essa questão é extremamente importante. Então, cada um tem um papel. O CREA fiscaliza a engenharia. O sindicato defende o engenheiro e a engenharia. O Instituto de Engenharia promove questões da engenharia. A associação reúne os profissionais para discutir. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de entidades que deveriam estar unidas. E essa a sua iniciativa do sindicato, para onde que foi isso aí? Ela vem constantemente à tona, mas nunca fechou isso. Então, nós estamos trabalhando, nós vamos ter eleição esse ano do sistema, né? Nós estamos trabalhando para que esses profissionais que sejam eleitos pensem muito nessa discussão, pensem muito nessa engenharia unida. Tá ótimo. Engenheiro, avancei um pouco no tempo aí.
Eu gostaria de deixar uns minutos aí para o senhor falar, se manifestar, e alguma coisa que eu acho que poderia ser interessante, não poderia deixar de falar aqui nesse... Claro, eu convidaria todos a participarem do sindicato, que venham conhecer o nosso Sindicato dos Engenheiros, que venham entender a nossa discussão diária sobre o desenvolvimento tecnológico, sobre o crescimento do país, sobre a participação das questões da sociedade brasileira, trazer aqui o engenheiro para ver a nossa defesa da engenharia, para ver os nossos benefícios que tem aqui para o engenheiro. Quer dizer, convidar todos para virem conhecer o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. O maior sindicato de classe da América, o maior sindicato de engenheiros do mundo, um sindicato que tem uma participação efetiva na questão da sociedade, no desenvolvimento e no crescimento do país. E agradeço muito a oportunidade, Renato, de estar falando contigo, desejando a você sempre sucesso aí sua tocada da engenharia brasileira. Muito obrigado. Tá. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui, foi muito importante. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Essa aqui está sendo a entrevista de fechamento desse ano, né? Dezenas de entrevistas, então, para mim, é um prazer muito grande receber, e mais ou menos renova aí meu agradecimento pelo apoio do sindicato aqui nessa iniciativa, que está sendo bastante importante para nós. Mestre, muito obrigado, um grande abraço aí para o senhor. Um grande abraço, estamos juntos, às suas ordens sempre. Tá, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.